Pessoal, bom dia. Bom dia a todos. Professor Rogério Torres. Hoje a gente vai ter a sequência da nossa aula de ciências, tá? Que ao longo das videoaulas a gente vem tendo. E hoje a gente vai falar sobre reprodução humana. Nota que a gente já comentou sobre sistema reprodutor, masculino, feminino, fecundação. E aí a gente vai para a parte da reprodução humana, tá? Ver a importância da reprodução, como essa técnica ocorre, certo? E que estágios, não é, se desenvolve ao longo dessa gestação, tá? Então a gente vai encontrar tudo isso aí acompanhando o nosso livro, na página 222 do módulo 3, tá? Eu coloquei aqui uma dica, né, uma atenção. Quinta-feira a gente vai ter as nossas aulas online, tá? Então, nas nossas aulas online, nós utilizamos de ferramentas como o Google Meet, tá? Então, você vai lá, se for usar o teu celular, você vai lá na Play Store, né? E baixa ele, é gratuito, tá? E lá no portal fica o link que será enviado no dia da aula, no nosso caso, na quinta-feira, no horário da nossa aula. Lembrando que a aula vai de 8 às 11. Então, cada aula tem um intervalo de 30 minutos, mais 5 minutos para as considerações e o aluno possa beber uma água, enfim, vai ir ao banheiro e ou trocar de livro. Gente, qualquer dúvida que se tenha relacionada às aulas, eu sempre deixei o meu WhatsApp, meu Instagram e meu e-mail. Eu acredito que o e-mail é uma ferramenta que leva muito tempo para a gente trocar as informações, né? Eu estou deixando aqui o número do meu WhatsApp e solicito a vocês, caso de dúvida, me envie pelo WhatsApp. Agora, texto, se for de voz, eu não posso ouvir, porque na maioria das vezes eu estou em aula e eu não posso ouvir quando eu estou no momento de aula, mas um texto eu posso responder dentro da possibilidade, tá ok, gente? Então vamos adiante, né? Espero que todos estejam bem. Quinta-feira a gente vai se encontrar, se Deus quiser, tá? Com a mesma pegada de sempre, até parabenizando as turmas que eu passei nas aulas online, o pessoal estava bem participativo, tá? Bem participativo. Então vamos manter essa pegada aí para a gente terminar o ano bem, se Deus quiser, tá, gente? Então a gente vai ver hoje aqui o conceito do que seria fecundação. Então, quando a gente fala em fecundação, o que a gente entende a nível de reprodução é que os seres humanos eles reproduzem, ok? Qual seria essa finalidade da reprodução? A reprodução ela é uma técnica onde ela consiste em introduzir novos indivíduos de uma população. Então, a técnica da reprodução ela serve, na verdade, para introduzir novos indivíduos. Então, com isso, essa taxa de natalidade aumenta e novos indivíduos acabam ocupando o lugar daqueles que morreram ao longo dos tempos. Ou seja, com isso eu mantenho uma população com uma frequência de indivíduos constantes. Essa fecundação, tá, que vai ocorrer na reprodução, nos seres humanos, ela é caracterizada pela união ou pela fusão das células sexuais. Células sexuais essas que a gente chama de gametas sexuais, tá? Então, só lembrando que esses gametas a gente chamou ele de espermatozoides para os homens e óvulo ou ovócitos para as mulheres. Lembrando que essas células, não é, que formarão o zigoto, a célula ovo, através da fecundação. No homem, ela é produzido nos testículos, numa região chamada de túbulos seminíferos, e nas mulheres é produzida através da gônada sexual, que são os ovários, tá? Que a gente comentou em aulas anteriores. Sendo que nos seres vivos, essa fecundação, ou seja, a união da célula masculina com a união da célula feminina, ela pode ocorrer ou dentro do corpo da fêmea, tá? Ou pode ocorrer livremente no meio ambiente. No caso dos seres humanos, a fecundação é dada como interna, ou seja, ela ocorre dentro do corpo da fêmea e é esse tipo de desenvolvimento que a gente vai analisar. Então,
Dentro desse processo de fecundação, você está vendo uma imagem aí, onde um espermatozoide ele está entrando, não é? Através do acrossomo dele, ele vai entrando na parede do ovócito. O ovócito ele é bem grande, porque ele carrega uma grande quantidade de proteína, tá? Para o desenvolvimento embrionário. Quando ocorre esse lançamento de gametas pelo homem, o homem geralmente libera 400 milhões de espermatozoides que são lançados pelo órgão copulador, que é o pênis, dentro da cavidade vaginal. E aí eles vão se locomover até chegar nas tubas uterinas. Poxa, Rogério, passa muito tempo isso? A gente pode dizer que pode passar dias, não é? Essa viagem tão intensa que esses gametas vão fazer até encontrar, tá, o gameta oposto. Então, se no caso a mulher ela tiver no período que a gente chamou de período fértil, a própria cavidade interna do corpo dela vai dar condições para que esses espermatozoides cheguem até o óvulo, tá? Lembrando que mesmo chegando desses 400 milhões aí citados, só um consegue penetrar no interior do óvulo, tá? Então, vários vão tentar chegar, geralmente os que chegam são os mais aptos, porém somente um consegue penetrar no interior desses ovócitos ou óvulos, como a gente chama. Então, analisando aí na página 223, a gente vai ter aqui, né, e vai ter a oportunidade de rever, né, quando a gente estudou o sistema reprodutor feminino. A gente tem ali abaixo cavidade vaginal, temos o colo uterino, temos o útero, temos a tuba uterina esquerda e a tuba uterina direita, na qual ele mostra aí, tá? Pois bem, o óvulo ele é liberado pela gônada sexual, tá? A gônada sexual ela tá ali, ó, que são os ovários. Nesse caso ele está mostrando o ovário direito. Então essa célula feminina ela vai permanecer à espera do espermatozoide naquela região que a gente está chamando aí de tuba uterina. Então, se a mulher estiver no período de fertilidade, esses gametas eles vão se unir, ou seja, vai ocorrer a fusão dos núcleos entre o óvulo e entre o espermatozoide. Então, quando os dois se unem, ele recebe um novo nome. Veja, entrou um apenas aqui, eu tenho vários, mas só vai entrar um. Então, quando entra um na sequência aqui, você vai ver duas bolinhas azuis. O que são essas bolinhas azuis? São os núcleos do espermatozoide mais o núcleo do óvulo. Então, eles acabam, ó, eu tenho dois e eles acabam se unindo aqui, que eu vou chamar de zigoto, tá? Eu agora tenho um zigoto. A partir desse zigoto, agora, as células começarão a sofrer divisões. O interessante é que ocorre multiplicação. Você vai ver que vai dobrando o número de células. Ó. A gente tem uma, fica duas, eu tenho duas, origina quatro, eu tenho quatro, origina oito, e aí sucessivamente ocorre essas multiplicações celulares, tá? Até ele adquirir formações ou de estruturas chamadas de folhetos embrionários, onde ele, a partir daí, tá, começa a migrar para o interior uterino. No próximo caso aqui, a gente vai falar sobre gestação. Então, em outras palavras, a gente pode dizer que a gestação ela vai se referir ao estado da fecundação, quando o óvulo é fecundado pelo espermatozoide, tá? E vai também levar em consideração todo o desenvolvimento desse novo ser no útero, não é? Do feto que foi gerado pela fecundação, encerrando na expulsão desse novo ser através do parto, na qual se dá o nascimento. A gente vai ver que essa gestação ela é caracterizada por 3 trimestres. Então, se eu tenho 3 trimestres, eu tenho 9 meses, ou ela é contada em semanas, tá?
uma média de 40 semanas. Você vai ver ali que no total dá uma média, 9 meses, dá uma média de 38 a 40 semanas. Então eu posso contar a gestação por meses, por trimestres ou ainda por semana. Lembrando que a gestação se refere ao período desde a fecundação do óvulo com o espermatozoide até a expulsão do bebê através, tá, do seu nascimento. A gente vai ver que existem estruturas que atuam dando condição de sobrevivência a esse bebê. Então a gente tem aí no nosso livro a função de cada estrutura. Essas estruturas elas se originam, tá, de folhetos embrionários. Mas esses folhetos embrionários eles têm como função determinar a formação dos órgãos no corpo do indivíduo. Porém, esses anexos embrionários, eles não fazem parte do embrião, tá? Então, a gente vai ver que está presente também em peixes, também em répteis, em aves e mamíferos, no qual nós fazemos parte. Então, a gente citou aqui como exemplo, não é? Alguns exemplos de anexos embrionários, a vesícula vitelínica, que tem a função de dar vitelo, que é um tipo de proteína, o amínio, o córeo e o alantoide. Lembrar que, não é, os mamíferos chamados de vivíparo, o alantoide e o córeo, melhor dizendo, eles se associam e formam o que a gente chama de mucosa uterina. A gente também pode citar algumas estruturas que aí não estão presentes, mas estão presentes no nosso livro na página 224, tá? Como cordão umbilical, certo? Que tem a função aqui de ligar o feto ou o embrião à placenta. O córeo, que foi citado aí, não é, que atua nas trocas gasosas e trocas de nutrientes entre feto e mãe, ou embrião e mãe. O saco vitelínico, que é uma estrutura importante porque ela transfere nutrientes para o embrião, não é? A placenta, que é o órgão onde ocorre a troca de nutrientes, gases respiratórios entre a mãe e o bebê no seu desenvolvimento, tá? E o amnion, tá? Que está ali também presente, que é uma membrana em que forma um saco cheio de um líquido esse chamado de líquido amniótico. Esse líquido amniótico aí, ele é composto por água, proteína, gordura, tá? Hormônios, sais minerais, e ele é importante tanto para o crescimento e desenvolvimento do embrião e também ajuda a determinados choques mecânicos. O que é isso, Rogério? Choque mecânico, pancada. Então, quando uma mulher grávida ela leva uma pancada na barriga, grande parte do trauma da pancada vai ser absorvida por este líquido amniótico. Então, além de nutrir, ele também tem a função de evitar danos por choques mecânicos. Tá certo? Então, a gente vai falar um pouquinho de gêmeos. No nosso livro, a gente tem toda a sequência que mostra o desenvolvimento do bebê e fala de gêmeos. Então, é muito comum a gente dizer, Rogério, como é que se nascem os gêmeos, não é? Gêmeos podem ser idênticos ou não. Esses gêmeos que a gente chama de idênticos, eles são chamados de homozigóticos. Como eles se formaram? Eles se formaram a partir do mesmo espermatozoide, só entrou um espermatozoide em um óvulo. E aí, quando esse espermatozoide e esse óvulo eles começaram a se dividir, a se multiplicar, eles acabaram formando células em vez de um indivíduo para dois indivíduos, tá? Então, acaba formando-se células multiplicadas a partir de um único espermatozoide e de um único óvulo, tá? E Rogério, e esses gêmeos, eles têm as mesmas características? Sim, eles são gêmeos que a gente chama de homozigóticos. Eles tanto têm o patrimônio hereditário iguais, quanto também as manifestações ou influências, não é, que atuam sobre o meio ambiente, nas características deles.
certo? A gente sabe que também tem os gêmeos fraternos. Esses gêmeos fraternos são aqueles gêmeos que, por alguma aventura, um espermatozoide entrou em um óvulo, outro espermatozoide entrou em outro óvulo. Geralmente, a mulher ela libera apenas um ovócito por mês para a sua maturação, mas nesse caso, não é, ela pode ter liberado dois ou mais, e aí ela ter dois bebês, mas com placentas diferentes ou anexos diferentes, não é? Então essas crianças elas não terão, elas poderão ser do mesmo sexo ou não, mas não terão o mesmo patrimônio hereditário, tá? Eles não vão apresentar o mesmo patrimônio hereditário. Lembrar também, gente, que o pré-natal ele é necessário. Por quê? Porque um médico ele precisa, não é, acompanhar essa gravidez. Então é importantíssimo que nesse período em que a criança está se desenvolvendo dentro do ventre materno, seja feito um conjunto de exames, consultas durante a gestação, tá? E aí vai possibilitar os pais, tanto a mãe que está gerando o bebê ali no seu ventre, quanto o pai acompanhar esse crescimento desse bebê, identificando também através de exames problemas que possam vir a surgir, tá? Tanto a mãe quanto ao bebê. E aí tomar determinadas medidas preventivas para um tratamento adequado antes do parto, para que o bebê não nasça com nenhum problema e nem a mãe tampouco entre em óbito. Então, no pré-natal, a mãe vai fazer diferentes exames. Faz exame de sangue, ela faz exame de urina, não é? Para quê, Rogério? Para tentar identificar algumas doenças que possam vir a ter, tá? Como a sífilis, hepatite B, toxoplasmose, são doenças que ela pode vir a ter. E também esses exames eles vão ajudar a controlar alguns problemas comuns, como a diabetes, a pressão alta, não é? Que podem prejudicar tanto a mãe quanto o bebê. A gente sabe que dentro desse período é necessário que as mães, tá, elas tenham uma regime, não é? Evitando fumar, evitando beber, evitando tomar remédios aleatoriamente, tá? Controlar a gordura do corpo, a massa corporal, não é? Mantendo assim uma dieta equilibrada, ter atividades físicas. Lógico que devem, nesse caso, evitar esforços físicos excessivos, mas é importante se manter, né, no peso para que a criança também nasça saudável. Tá, gente? Pronto, para vocês vai ficar a página 231, tá? Então vai ficar a página 231. Na nossa aula online, a gente vai falar sobre o parto, tá? Então a gente vai dar continuidade na página 228 e vai corrigir também a página 231. Então eu começo corrigindo a página 231 na aula online e depois a gente fala sobre o parto na quinta-feira. Eu coloquei aí, caso o aluno, né, for usar o celular, ele precisa baixar o Google Meet para assistir às aulas. Certo, gente? Então fiquem com Deus. Continue nessa pegada estudando, assistam às videoaulas, porque eu vou pedir para alguém continuar lendo, eu vou pedir para alguém responder as questões, tá? Então é importante estar por dentro das videoaulas, certo? E até a próxima, se Deus quiser. Quinta-feira a gente se encontra. Fiquem com Deus.